O ano era 1933. A Alemanha estava em um ponto de inflexão, um momento crítico em sua história. A nação estava se recuperando das consequências da Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão. A economia estava em ruínas, e o povo alemão estava desesperado por uma mudança. A Alemanha estava em tumulto. As ruas estavam cheias de protestos e desordem civil. O desespero e a frustração eram palpáveis. Os nazistas, liderados por Adolf Hitler, haviam tomado o poder. Eles prometeram restaurar a glória da Alemanha e trazer ordem ao caos. Sua ideologia era de ódio. Eles pregavam a superioridade racial e a pureza ariana, alimentando o medo e o preconceito. Eles acreditavam na supremacia ariana. Acreditavam que apenas os arianos eram dignos de governar e prosperar. Os judeus eram seu principal alvo. Eles foram demonizados e culpados por todos os problemas da Alemanha. Os nazistas usaram propaganda para espalhar sua mensagem. Essa propaganda era poderosa. Distorcia a verdade e manipulava as mentes das pessoas. Pintava uma imagem falsa de Hitler. Ele era retratado como um herói, um salvador da nação. Ele era apresentado como um salvador. Suas palavras inflamavam o orgulho nacional e prometiam um futuro brilhante. Um líder que amava a Alemanha. Ele se apresentava como o defensor dos valores e da cultura alemã. Um homem que amava crianças. Ele era mostrado como uma figura paternal, cuidando do futuro da nação. A realidade era muito mais sombria. Por trás dessa fachada, havia um regime brutal e desumano. O regime de Hitler desencadearia horrores inimagináveis. Milhões de vidas foram destruídas em nome de uma ideologia perversa. O Holocausto, o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus, permanece como um testemunho assustador. É uma lembrança constante do que o ódio desenfreado pode causar. É nesse contexto arrepiante que se desenrola a história de Rosa Bernili-Nienau, uma jovem cuja vida foi tragicamente afetada pelo regime nazista. Sua história é uma nota de rodapé trágica na história, um lembrete das vidas individuais que foram devastadas. Ela revela as profundezas da hipocrisia nazista, um regime que pregava pureza e moralidade, mas praticava crueldade e injustiça. E o poder duradouro do ódio, um ódio que deixou cicatrizes profundas na humanidade e cujas lições não devem ser esquecidas. Hitler entendia o poder da imagem. Ele sabia que, em uma era onde a comunicação visual estava se tornando cada vez mais poderosa, a maneira como ele era percebido pelo público poderia ser manipulada para servir seus objetivos. Ele sabia que, para conquistar os corações e mentes do povo alemão, precisava parecer acessível. Ele precisava ser visto não apenas como um líder forte, mas também como alguém com quem as pessoas pudessem se identificar. Ele cultivou uma imagem de si mesmo como uma figura paterna atenciosa. Essa imagem foi meticulosamente construída para mostrar um lado mais humano e compassivo. Alguém que poderia restaurar a grandeza da Alemanha. Ele se apresentou como o salvador da nação, prometendo um futuro brilhante e próspero. A propaganda desempenhou um papel crucial na formação dessa imagem. Filmes, pôsteres e discursos foram todos cuidadosamente orquestrados para reforçar essa percepção. Fotografias de Hitler com crianças foram amplamente divulgadas. Essas imagens foram usadas para criar uma conexão emocional com o público. Essas imagens foram cuidadosamente encenadas. Cada detalhe foi planejado para maximizar o impacto emocional e visual. Elas foram projetadas para evocar sentimentos de calor e afeto. A intenção era mostrar Hitler como um líder que se importava profundamente com o futuro da Alemanha, para mostrar Hitler como um líder gentil e benevolente. Alguém que estava genuinamente preocupado com o bem-estar de seu povo. A realidade, é claro, era muito mais sinistra. Por trás dessa fachada cuidadosamente construída, havia uma agenda de ódio e destruição. O afeto de Hitler por crianças era altamente seletivo. Ele só se importava com aquelas que se encaixavam em sua visão distorcida de uma raça pura. Era uma ferramenta para promover sua agenda política. Cada imagem, cada gesto, era parte de uma estratégia maior para manipular e controlar a população? Rosa Bernili-Nienau nasceu em 21 de abril de 1927.
Sua vida era comum. Seu pai, um músico, faleceu antes de seu nascimento. Ela morava com sua mãe, Caroline. Elas não eram particularmente políticas. Elas estavam simplesmente tentando navegar pela vida em uma Alemanha cada vez mais instável. A avó materna de Rosa era judia. Esse fato, embora aparentemente insignificante na época, teria consequências devastadoras. A obsessão dos nazistas pela pureza racial não tinha limites. Até mesmo um único avô judeu era suficiente para tornar alguém um alvo de seu ódio. Na primavera de 1933, Rosa e sua mãe viajaram para o retiro montanhoso de Hitler, o Berghof. Era aniversário de Hitler. Multidões se reuniram para comemorar. Rosa e sua mãe estavam entre elas. Elas não faziam ideia de que aquele dia mudaria suas vidas para sempre. Hitler, ao saber que compartilhava o aniversário com a jovem Rosa, pediu para conhecê-la. Ele ficou encantado com a garotinha. Ele passou um tempo com ela, conversando e rindo. Esse encontro foi registrado pelo fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann. As fotografias se tornariam icônicas. Elas seriam usadas para promover a máquina de propaganda nazista. Seção 5. A propaganda da inocência. As fotografias de Hitler e Rosa foram amplamente divulgadas. Elas apareceram em jornais e revistas. Elas foram transformadas em cartões postais. As imagens apresentavam uma narrativa poderosa. Aqui estava o Führer, o líder todo-poderoso da Alemanha, demonstrando calor e afeto por uma criança pequena. A mensagem era clara. Hitler era um homem do povo. Ele era um protetor das crianças. Ele era um símbolo de esperança para o futuro. A ironia, é claro, era assustadora. Este era o mesmo homem que estava orquestrando a perseguição aos judeus. O mesmo homem que, em breve, desencadearia um reino de terror pela Europa. Seção 6. Sussurros da verdade. Por 5 anos, Rosa e Hitler mantiveram uma correspondência. Eles trocaram cartas e presentes. Rosa, em sua inocência, via Hitler como uma figura avuncular. Mas, nos bastidores, começaram a circular sussurros sobre a herança judaica de Rosa. A liderança nazista, obcecada pela pureza racial, não podia ignorar esse fato. A verdade sobre a ascendência de Rosa ameaçava destruir a imagem cuidadosamente criada de Hitler como a figura paterna amorosa. Isso expôs a hipocrisia no coração do regime nazista, e assim, a decisão foi tomada para cortar todos os laços entre Hitler e Rosa. Seção 7. Uma amizade destruída. Em 1938, Rosa e sua mãe receberam uma carta. Era do gabinete de Hitler. A carta era fria e impessoal. Informava que todo contato posterior com Hitler era proibido. Nenhuma explicação foi dada. Rosa ficou arrasada. Ela não entendia por que seu amigo a havia abandonado. Sua mãe, embora com o coração partido pela filha, ficou aliviada. Ela sempre se sentiu desconfortável com a amizade de Rosa com Hitler. Ela sabia que a associação deles poderia ter consequências perigosas. Seção 8. O peso da história. Rosa e sua mãe viviam com medo. Elas sabiam que agora estavam sob suspeita. A Gestapo, a polícia secreta nazista, as mantinha sob vigilância. A vida de Rosa, antes repleta da promessa da infância, estava agora encoberta pelo medo e pela incerteza. Apesar dos riscos, a mãe de Rosa continuou a se manifestar contra os nazistas. Ela se recusou a deixar o medo silenciá-la. Sua coragem teve um custo. Ela foi presa e encarcerada por um tempo. A história de Rosa é um lembrete do impacto devastador do ódio. Mostra como até os mais inocentes podem ser vítimas de preconceito e intolerância. Seção 9. Lições do abismo. A história de Rosa Bernini Nienau é uma nota de rodapé trágica na história. Rosa era uma jovem cheia de vida e sonhos, mas sua vida tomou um rumo sombrio. É uma história de inocência perdida. Rosa,
Como muitas outras crianças, foi apanhada em um turbilhão de eventos que ela não podia controlar. De uma amizade construída sobre uma base de mentiras. Ela acreditava em promessas que nunca seriam cumpridas. E do poder duradouro do ódio. A propaganda e o ódio moldaram a vida de Rosa e de muitos outros. A história de Rosa serve como um aviso, um lembrete de que devemos estar sempre vigilantes. Isso nos lembra que nunca devemos nos deixar cegar pela propaganda. A verdade é muitas vezes obscurecida por mentiras bem contadas. Que devemos sempre questionar aqueles que estão no poder. O poder pode corromper, e a história de Rosa é um exemplo disso. E que devemos sempre defender o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando estamos com medo. A história de Rosa é um chamado à ação, um chamado para nunca ficarmos em silêncio diante da injustiça. Isso nos lembra que nunca devemos esquecer os horrores do passado. O passado deve ser lembrado para que não seja repetido. Que devemos continuar a lutar contra todas as formas de intolerância. A intolerância ainda existe, e nossa luta deve continuar. E que devemos nos esforçar para criar um mundo onde tais tragédias nunca mais aconteçam. Um mundo de paz, compreensão e amor.